Vamos lá então, sem mais delongas, eu quero começar para falar sobre ele, Patrick. Galera, notícia não muito boa, tá? Ou, mais uma vez, nada boa. Patrick lesionou, lesão ligamentar. E eu havia dito a vocês, falei, ó, se teve que fazer exame de imagem, é porque boa coisa não foi. Quando o atleta recebe um trauma, que nada mais é do que uma pancada, e sai do treino, geralmente põe gelo no outro dia, faz físio e tá de boa. Agora, quando recebe o trauma, o clube informa e ainda diz que vai passar para o exame de imagem, aí, meu amigo, pode saber que foi algo sério, e foi o que eu falei com vocês. Infelizmente, eu estava certo nessa aí. Patrick teve lesão ligamentar complexa no joelho, vai ficar um tempo aí de 6 a 8 meses parado, ou seja, gente, praticamente perdeu a temporada, né? Se ele ficar 8 meses, vai voltar em dezembro, perdeu a temporada. Se ele ficar 10 meses, vai voltar em outubro, praticamente também perdeu a temporada. Isso se voltar em 6 meses, que é o prazo mínimo, né? Então, gente, infelizmente o Patrick teve mais uma lesão. E aí, cara, olha pra você ver o histórico do Patrick. Ele chega no Galo em janeiro de 2025, problema muscular na coxa. Depois, entorce um tornozelo direito em abril de 25. Depois, fratura por estresse na região lombar e ficou fora de junho a outubro de 2025. Depois volta, novembro, dezembro, não joga praticamente. Janeiro, fevereiro, março, não entra em campo. Em abril, ele tem o problema no joelho e vai ficar mais 6 a 8 meses. Gente, então, praticamente, o Patrick tá aqui, vai completar praticamente 2 anos. Ao final de 2026, ele completa 2 anos, né? 2025 e 26. E até o momento, não teve sequência titular, não teve várias oportunidades, está o tempo inteiro, a maior parte do tempo, no DM. E aí, gente, vamos lá, eu fui perguntar lá no Palmeiras, tá? Fui perguntar lá no Palmeiras, aí um abraço aqui à turma da Infos Palestra, super bem informados, a galera lá do Info Palestra. Fui perguntar ao meu parceiro lá, Léo, e ele falou comigo, ó, aqui no Palmeiras nunca teve histórico de lesão. Na base era elogiado porque jogava a maioria das partidas, preparo físico muito bom. Então você pode falar aí com tranquilidade que no Palmeiras, na base, ele não tinha histórico de lesão. Como é que pode, né, gente? Aí o cara vem pra cá, mas enfim, não vamos também falar, o jogador tá de sacanagem e tal. Não, gente. Jogador, o maior prejudicado é ele mesmo, é a carreira dele. Vocês acham mesmo que o Patrick ia querer ficar lesionando? Não ia. Não ia, gente. Então, assim, o maior prejudicado de tudo é o próprio Patrick, né? O jogador não tá de migué aqui, não tá machucando porque quer, muito pelo contrário, é a carreira dele que tem em jogo. Se o Patrick ficar aqui, tem contrato conosco, até o final do contrato não desempenhar futebol, vocês acham que ele vai sair do Galo e vai pra onde? Vai pra time de Série B, vai pra time menor, inferior, a carreira dele vai cair em decadência. Então, uma pena a parte pessoal, a parte psicológica do atleta, deve ser duro isso aí. E esportivamente também pro Galo é uma pena. Então o Patrick mais uma vez vai ficar aí de 6 a 8 meses nessa faixa, praticamente está fora da temporada. O Patrick vai completar 2 anos de Clube Atlético Mineiro ao final dessa lesão e vai ter atuado 20, 30% do tempo. Uma pena tudo isso, beleza? Quero ter uma conversa com vocês aqui para falar do Siga, porque vira e mexe eu vejo também muita gente criticando. Aqui quem vos fala também critica quando acha que tem que criticar, tá, gente? Mas vamos lá. Sobre o Siga. Será que o Siga tem 100% de autonomia no Clube Atlético Mineiro? Como é que é essa situação do Siga? Será que todo mundo que eles indicam, o Galo vai lá e busca? Será que o Galo traz jogador sem o aval do Siga? Primeira coisa que você precisa saber, o Siga ele tem um custo mensal de aproximadamente 450 a 500 mil reais no Galo, tá? Então, vamos trabalhar aí 500 mil reais para ficar uma conta mais redonda. Então, olhe para você ver, são 6 milhões no ano, gente, né? 500 mil vezes 10, 5 milhões, 6 milhões anual. 6 milhões anual é o custo do Siga, 500 mil por mês. É quase um salário de um jogador aí médio, né? Porque hoje em dia o futebol ficou maluco, né? Meio milhão de reais hoje é um salário de um jogador médio. Mas esse é o valor do Siga. O que eu vou dizer para vocês é, eu sei que tiveram atletas que vieram pro clube e o Siga falou para não contratar e mesmo assim contrataram. E eu sei de vários atletas que o Siga indicou e o Galo não foi atrás. E, posteriormente, esses atletas mostraram que o Siga estava certo. Tá? E isso aqui, gente, não é um vídeo para passar pano, para fazer defesa do Siga, não, muito pelo contrário. Eu bato no Siga. Siga fez aí indicações também, que Deus me livre, Brian Palacios, enfim. Teve indicações do Siga aí, que misericórdia, né? Mas é para você, torcedor que tá aí do outro lado, entender como é que funciona também, para também poder formar sua opinião. Ter mais embasamento para poder formar opinião. Então, gente, vamos lá. Vou falar um atleta que o Galo contratou e o Siga brecou, tá? Na verdade, eu vou falar 2. O Júnior Santos, o Siga não avalizou o Júnior Santos, e o Galo contratou o Júnior Santos. Viu o que deu aí, né? Vocês viram o que deu aí do Júnior Santos. E tem um, cara, que isso pra mim é clássico. O Godin, zagueiro uruguaio, seleção uruguaia. Vocês lembram? Godin?
Foi um dono, não vou citar o nome, não vou expor, mas muita gente sabe da história. Um dono do clube que hoje nem tá tão assim mais forte no clube. Ele indicou e ele quis que o Galo contratasse o Godinho, o nome chegou no Siga, o Siga deu aval negativo, não existe dar aval negativo, né? O Siga recriminou, o Siga foi contra a contratação, o Siga não deu aval. Ó, se depender da gente, vocês não vão contratar jogador não, a gente não avaliza, a gente diz aqui que vocês não devem trazer o Godinho. Não vai se encaixar, não tem performance positiva mais, questão física, por diversos motivos, eu não sei quais, mas o Siga falou, não contrata Galo. O Galo foi lá e trouxe o Godinho. Eu não gostei da passagem do Godinho, acho que o Siga acertou. Então, falei só 2 para esse vídeo não ficar gigante aqui. E vou falar agora o outro lado. Então eu citei atletas que o Galo, que o Siga não quis e o Galo contratou. Agora eu vou falar atletas que o Siga quis e o Galo não contratou. Vou começar com 2 atletas que vocês conhecem muito bem e que a pessoa que estava aqui no Siga na época não conseguiu trazer porque o Siga não quis e depois foi pro Botafogo e lá no Botafogo ele levou, que foi o Alexandre Brito, tá? Igor Jesus e Marlon Freitas. Marlon Freitas, a gente tava no Atlético Goianiense, jogando Série B. O Siga indicou, o Galo não quis, o Alexandre Brito, que estava aqui no Galo, saiu, chegou no Botafogo, trouxe ele pro Botafogo e depois viu o que deu aí o Marlon Freitas e hoje tá no Palmeiras aí também, comendo a bola no Palmeiras, né? Outro, Igor Jesus. Siga indicou, o Galo não trouxe, o Botafogo foi lá e comprou na hora que o Alexandre Brito saiu do Galo e foi pro Botafogo. Vocês querem mais? 2022, Kendry Paes foi vendido para o Chelsea em 2023 por 20 milhões de dólares. Hoje está no River Plate. Em 2022 o Siga indicou, o Galo não foi atrás, não quis trazer. Outro que também, Maher Carrizo, tá? Tava na lista deles também. Hoje está no Ajax, 7 milhões de euros por 50%, tá? E um outro também que foi indicado pelo Siga, zagueiro Valentim Gomes, tá? Início da temporada 2022, hoje está no Betis, o Cruzeiro praticamente fechou com ele, mas no final o empresário deu para trás, ele foi fechar com outro clube, o Valentim Gomes. Então assim, querem mais uma também? Vamos lá, vou aproveitar e vou falar aqui agora mais recente. O Torreira e o Lomônaco foram 2 atletas que o Siga indicou e o Galo não foi atrás. Na verdade, o Galo não é que não foi atrás, o Galo não conseguiu trazer nem o Torreira e nem o Lomônaco, né? Mas eu acho que se o Galo quisesse mesmo, tivesse convicção mesmo, o Galo teria contratado. Porque o Lomônaco foi por isso aqui, entendeu? E o Torreira era um investimento mais alto, mas a partir do momento que você tem um departamento que tá ali ganhando 500 mil por mês e faz todos os scouts, precisa também ter, né, o aval do clube. Então o clube também precisa comprar o projeto, né? Enfim, então nomes que foram indicados pelo Siga recentemente, Torreira e Lomônaco. O Lomônaco, por isso aqui não veio, acredito eu que se o Galo quisesse, o Galo teria contratado o Lomônaco. E o Torreira é um caso mais difícil, mas é aquela, se você tem o departamento, você tem que dar aval, né? Então, gente, esses foram os atletas que foram indicados pelo Siga, o Siga não quis contratar, o Galo não quis contratar, tá? E um detalhe também, o Siga não é só contratação, o Siga vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas vou informar para vocês, para quem não sabe, o Siga também tem aquele papel de fazer o mapeamento para atletas que estão no clube, arrumar destino para atletas que estão no clube sem minutagem. Por exemplo, o Cadu. O Siga fez toda uma análise, fez todo um mapeamento, fez todo um estudo de indicar o Goiás como um clube legal pro Cadu ir. Cadu, inclusive, fez gol ontem na Série B. Tá até bem lá na Série B o Cadu, né? Então, quando chega propostas de clubes, eu quero o Cadu, eu quero o fulano Beltrano, eu quero aí o Cauã Soares que não tá jogando com vocês. Aí chega as propostas, vai na mesa do Siga, o Siga pega a característica do jogador, o Siga pega o elenco do clube, pega o técnico do clube, pega a história do clube de como ele joga, vê se a característica do jogador casa com aquele clube ali pra ver se o jogador saindo daqui vai ter oportunidade de fato no clube X. Então o Siga ajuda no mapeamento de recolocar ou realocar jogadores que estão no clube que vão ser emprestados. Então, na hora que o Galo empresta o jogador para o time X, o Siga também dá o aval. Esse clube aí, é legal ele ir, por exemplo, tem 2 propostas para o mesmo jogador. As 2 propostas financeiramente muito parecidas. Quem vai dar o aval é o Siga. É melhor você ir para o clube B, porque o clube B é melhor que o clube A, no sentido de o estilo de jogo do clube B vai casar melhor com o nosso atleta. Se o nosso atleta for para o clube A, eu acho que o estilo de jogo dele não vai se encaixar com o técnico que tá lá, não. É melhor nós mandar ele pro clube B, que ele vai ter mais chance de ser titular e performar melhor e valorizar o nosso ativo. Então o Siga também serve para isso, tá, gente? O Siga também serve para fazer esse mapeamento, tá? Então, tá tudo dito sobre o Siga aqui, tá? Não, repito, não é um vídeo para passar pano pro Siga, mas é um vídeo para você, torcedor, entender os processos, entender as funções do Siga. Além disso, o Siga também faz análise de adversário, tá? O Siga também faz scout e análise, scout de atletas e análise de adversário também, né? Essa questão também de realocar jogadores que estão para ir emprestado para outros clubes, né? E além de, é claro, avalizar e dar o aval e indicar ou brecar contratações. Mas, repito,
A palavra final sempre é do clube. Tanto é que teve jogador que foi brecado pelo SIG, o clube contratou, jogador que foi indicado pelo SIG, o clube não contratou, às vezes o clube nem quis ir atrás. Ou se tivesse ido atrás com mais convicção, teria contratado. Então é um vídeo para você entender como é que funciona o SIGA, e eu faço a pergunta. Se em alguns momentos o SIGA não tem o aval, tanto para o sim quanto para o não, quanto para brecar e quanto para indicar, ora bolas, para que serve o SIGA no Galo? Fica essa reflexão. E eu espero que o SIGA tenha mais aval daqui para frente. Tem uma janela chegando aí no meio do ano, onde eu já falei com vocês que vai ser uma janela de manutenção, não vai ser uma janela de reestruturação, uma janela de reformulação, não vai ser poucas contratações, então o Galo tem que ser assertivo ao máximo. Então traz o SIGA para trabalhar junto, tá? Dá mais aval, dá mais respaldo, escuta mais o SIGA e vambora, gente. Tamo junto, forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro.